Olha aí o Christian. Olá. E aí, meu irmão? Seja bem-vindo. Deus abençoe. Boa noite, amém. Todo mundo aí tá ouvindo bem? Coloca aí nos comentários aí se estão ouvindo bem, tanto a mim quanto ele. Coloca aí nos comentários pra gente, então, dar continuidade. Socorro Vaz, seja bem-vinda. Adri Marinho, Márcia Silva, Lúcia Vânia. Lúcia Vânia tá aí com a gente. Marli também, Carla, Gustavo Vaz, Adailton, Firmina Moraes, Macleide falou que tá bom o som, Eliana falou que tá bem, Angélica também. Muito bem, tá todo mundo ouvindo super bem. Então, sem mais demoras, 9h32 aqui no meu relógio aqui. Quero começar essa live aqui fazendo uma oração. Vamos orar nesse momento? Tire esse instante para orar, que hoje você vai ouvir um testemunho para a glória de Deus aqui da vida do nosso irmão Christian. Vamos orar. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, nessa noite, por juntos podermos celebrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, por tudo quanto o Senhor tem feito. Ó Deus, que a Tua glória, Senhor Deus, seja manifesta, Pai, e exaltada aqui, Senhor Deus, nesta live. Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, seja engrandecido, Pai. Não a nós, Senhor Deus, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor inspire o coração dos irmãos, a vida dos irmãos, Pai, através do testemunho e da transformação do Christian, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Bom, primeiro se apresenta aí, meu irmão. Bom, tá ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá ouvindo? Tá legal? Deixa eu só ajustar aqui só. Perfeito. Bom, meu nome é Christian Clayton, sou da cidade de Santa Isabel, São Paulo. Já moro aqui há 37 anos, né? E estamos aqui pela graça de Deus. Tem quanto tempo de cristão, Christian? 22 anos. 22 anos, olha aí. 4 anos a mais que eu. Eu tenho 18 anos de cristão. Conta um pouquinho pra gente aí da sua conversão. Fala um pouquinho da sua conversão. Bom, no último ano do colégio, né, do terceiro ano, eu conheci uma moça, né, a Érica, e ela já estava né, na igreja, já, né, nós somos da Quadrangular hoje, né, e daí eu era do mundão, né, fazia tudo ali que a carne deseja, né. E daí ela começou a falar para mim, olha, a hora que eu comecei a gostar dela mesmo, que a gente começou a se conhecer no último ano, e daí na hora que eu me apaixonei mesmo, ela falou, opa, peraí, nós vamos ter que parar aqui. Eu falei, por quê? Aí ela me disse, porque o caminho que você vai não é o mesmo caminho que eu vou, não é para onde eu vou. E eu achei estranho, né, aquilo, eu falei, como assim? O que você está falando? E ela pegou e falou assim, bom, você precisava ir junto comigo na igreja. E eu levava ela na igreja, deixava ela na igreja e ia para a galeria com os meus amigos. Ia curtir a noite, né? Deixava ela lá e ia curtir a noite. E daí eu via ela só no outro dia. E assim foi por uns 3 meses. E ela começou a falar comigo, né? Começou a falar. Até que um dia ela pegou e falou, olha, nós vamos ter que parar por aqui. Eu falei, ó, a hora que você não falar para mim ir, eu vou. Chegou um dia, domingo, eu levei ela lá na porta da igreja, estava esperando uns amigos meus na galeria, no centro da cidade. Daqui a pouco alguma coisa me incomodou, sabe? Falei, comecei a olhar para os lados. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu vou lá. Olha só, quando eu cheguei lá na igreja, a nossa igreja ela tem a capacidade para 300 pessoas.
Aquele dia o culto tinha 638 pessoas. Eu nunca vou esquecer, porque hoje eu faço parte, né? Faço parte da auditoria da igreja, né? E lá tem registrado todos os cultos, né? Tem registrado o número de membros, tudo. O interessante é que quando eu cheguei na porta, uma diaconisa me recebeu. Como ela já me viu com a Érica algumas vezes, ela falou assim, a Érica tá lá dentro te esperando. Olha só, são 300 cadeiras, tinha 638, que era uma noite especial, né? O meu lugar estava guardado do lado dela. E daí, naquele dia, eu sentei, né, do lado dela, e o pastor, vou resumir, o pastor pregou, e eu cutuquei ela, falei para ela assim, você contou toda a minha vida para ele? Aí ela falou assim, para, ele nem te conhece. E aquela noite ele trouxe uma palavra sobre salvação, e tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando, que eu pensava, foi para mim. Aí, daquele dia em diante, eu vi que Deus tinha me chamado aí para mim. Olha que demais. Que bênção, hein? Que linda história. Que linda história. Eu já falei várias vezes, né? Foi a Érica que me evangelizou. E que hoje sua esposa aí já de quanto tempo? Nós completando esse ano 20 anos de casado. Eu tenho 39 anos, né? Tenho 39 anos e... Casou novo. 19, eu também casei novo, casei com 21. Maravilha, meu irmão. E fala pra mim, depois de convertido, como é que era a sua vida com a Bíblia, a sua vida com Deus e como você se relacionava com a Bíblia? No começo há aquele interesse, né? Como a gente, né? Os que estão ouvindo a gente aqui, todo mundo já deve ter ouvido sobre o primeiro amor. O primeiro amor, quando você está na igreja ali, você quer fazer quase de tudo, quer participar de tudo, né? Você quer fazer obras, na verdade, né? Falar, olha, eu tenho Cristo agora eu sou diferente. Mas não foi bem assim, né? No começo, né, eu me empolguei, mas eu só pegava na Bíblia quando ia ao domingo. Quando o pastor falava, olha, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, né? Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, então a gente acompanhava ali. E ainda mais, né? E se ele lesse só um versículo só, a gente também ia ler um versículo apenas. Ficava naquilo. E passava a semana inteira naquilo, né? Nossa. Infelizmente, essa é a realidade de muita gente, Infelizmente. Muita gente, verdade. E por quanto tempo você ficou nessa pegada aí de só no domingo que o pastor lia? Por quanto tempo da vida cristã você ficou nesse? Tem como editar agora que eu falei antes? Confessa esse pecado aí. Eu não tenho 22 anos na igreja. Não tenho. Confessionário. Bom, a gente recebeu um convite, na verdade, em 2015. Olha, eu fui para a igreja em 98 para 99. Em 2015, eu recebi um convite para cursar, né, fazer um curso de teologia. Até, no entanto, ali, eu estava na igreja, mas nessa pegada, não lia a Bíblia. Tentei, várias vezes, fazer um plano de leitura, né? Pegar algum texto e estudar, mas parece que aquelas letrinhas, eu faltei naquela aula. Então, em 2015, fui cursar um curso de teologia, né? Acendeu uma chama no meu coração ali, eu falei, não, eu preciso fazer, porque eu preciso conhecer. E foi de 2015 para cá que eu comecei a se interessar pela palavra de Deus, né? Você tinha alguma ideia assim na mente, tipo, a Bíblia não é para mim, a Bíblia é só coisa para pastor, ou sei lá, é difícil de entender, sei lá, não sei por onde começar. Você tinha essas ideias na cabeça, alguma dessas, assim, como é que era? Olha,
eu tinha essa ideia e eu tinha um princípio que eu acho que pode ser de muitas pessoas, começar por Gênesis. Começar por Gênesis, Êxodo, parava em Levítico, Deuteronômio nem sabia. Levítico é clássico. Apocalipse, então, era um livro que eu não queria passar nem perto. Verdade. E falava, não, aí a ideia era assim, não, a Bíblia é para pastores ou para ali pessoas que estudou só, pessoas que fizeram só teologia, e a gente tem que se aproximar deles para fazer várias perguntas. Eu tinha essa ideia, na verdade, né? Certo. Agora, fala uma coisa, já contei algumas vezes aqui no projeto, inclusive, você chegou a ter algum problema na sua vida pessoal por causa de entender a Bíblia errada, alguma coisa assim? Você chegou a ter esse problema ou não? Eu não tive... Não, tive problemas assim. Bom, eu já gastei bastante com Bíblias de estudo, né? Tem Bíblias de estudo, muitos livros, vários aqui. Mas uma coisa, por entender errado, eu acho que me frustrou, na verdade, um pouco, há muito tempo já, a questão do jejum, né? Por interpretar errado. Porque aí eu entendia, né, por ler, que o jejum era eu, sim, obster ali de algum alimento, mas pedindo algo para satisfazer a minha vontade, né? Encher ali, vamos supor, vou fazer um jejum porque, eu preciso de um carro. Não, vamos contar, puxa, meu carro tá ruim, preciso trocar. Não, então eu vou jejuar por 21 dias, né? Vou tirar ali o alimento, o refrigerante, coisa que a gente gosta, carne, ou, né? Ou não vou usar ali tal coisa. E vou orar os 21 dias de Daniel, porque Deus vai me abençoar, né? E fiquei frustrado, porque por entender errado, né? Eu não recebi o que eu estava pedindo. E passou o tempo, eu determinei dia, hora, né? O jeito que eu queria, e não obtive dessa forma. Por entender errado as escrituras. E acontece, e não é pouco. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, né? Mas é um entendimento bem errado das escrituras. Legal, legal. Agora, você falou aí que você teve um estalo quando você recebeu um convite para estudar teologia, né? Quando você foi estudar teologia, qual foi a mudança que você teve no estudo da teologia com relação à Bíblia mesmo? Ou você vê que isso, que na teologia você conheceu muita coisa, mas ainda assim a prática com a Bíblia ainda não era uma prática com a Bíblia em si, era livro e tal, li a Bíblia ali e tal, mas aquele relacionamento de fato com a Bíblia. Foi no curso de teologia? Como é que funcionou isso? Não, ainda no curso de teologia é muito bom, aconselho as pessoas a fazer, mas antes de ir para um curso de teologia, primeiro, hoje eu aconselharia seguir alguns passos de aprendizado em leitura, né? Em aprender a interpretar a Bíblia antes de ir para um curso de teologia. Porque lá você tem muita bagagem, é muito conteúdo, é rápido, né? Embora ser 3 anos, mas assim, é muita informação e você não acaba indo para a Bíblia. Você fica preso, entre aspas assim, em livros didáticos com experiências de outros pastores e não tem a sua experiência mesmo com a Bíblia. Então, assim, eu me formei em teologia, mas assim, a minha bagagem mesmo hoje não está assim, baseada na teologia, né? Eu não tive uma experiência com a Bíblia em 2015, 16, 17, que foi quando eu fiz a teologia, né? É um divisor de águas, sim, né? Transforma a vida, sim, mas se não for para a Bíblia, você não vai adquirir nenhum conhecimento. Uma coisa que eu percebo bastante, e que até na nossa igreja local aqui a gente fala muito sobre isso, né?
Às vezes a pessoa gosta muito de livro, de teologia. Eu gosto demais de teologia, tem um monte de livro aqui na minha frente. Tem uma estante cheiona de livro, tem alguns aqui atrás, umas bíblias também, mas às vezes a pessoa se prende ao livro, se prende a um comentário, alguma coisa assim, e não tem relacionamento com a Bíblia, não vai para a Bíblia. Quando fala de Bíblia, a pessoa tem uma preguiça, ou a pessoa não gosta, ou a pessoa fala assim. Até esses dias eu falando com uma jovem, e ela falou assim, não, eu estou lendo um livro e do livro eu tiro os textos bíblicos que eu li para a minha meditação do dia. Aí eu falei para ela, poxa, mas você está colocando um livro como um intermediário do seu relacionamento com a Bíblia. E você não está indo para a Bíblia em si, ou seja, se não tivesse o livro, você não ia querer ir para a Bíblia. Né? Às vezes, a gente tem essa coisa. E no estudo da teologia, que é realmente muito bom, eu mesmo já fiz alguns cursos de teologia, mas nenhum deles de verdade me aproximaram, me deram muito conteúdo, mas relacionamento com a Bíblia mesmo, algo que fosse, assim, falar assim, poxa vida, mudou minha vida, inclusive com Deus. De fato, só indo para a Bíblia mesmo. Hoje eu tenho uma outra visão sobre isso, né? Sobre, no caso, a teologia, né? A gente primeiro tem que ir para a Bíblia para depois você ir fazer a teologia, no caso, né? E quantas vezes eu peguei Bíblias de estudo e fui lá no rodapé primeiro, vamos supor, uma passagem que eu gosto muito, né, de Marcos, capítulo 4, quando Jesus ele está no barco e há uma tempestade. O que eu ia, então? Eu vou pegar o texto, o que eu ia lá? Lá no rodapé, já no estudo pronto, para me ter uma base do que o teólogo diz ali, para mim ir para o texto, já entendi. Já entendi. Vou até usar isso aqui, que tem uma pessoa que está precisando ouvir isso. Eu não vou mentir, eu fiz isso já algumas vezes já, e não foi 1, 2 e 3 não, ó. E quantas vezes a gente faz isso, inclusive, para pregar, né? Pessoas que têm o costume de pregar, de dar aula, dar uma palavra, não fala assim, deixa eu pegar aqui o que está falando nesse comentário, ou, sei lá, deixa eu pegar o que esse estudo aqui dessa Bíblia e dar aquela aula. Hoje está muito prático você ir no YouTube e vamos supor, na igreja vai falar sobre qualquer tema, vamos colocar aqui, salvação. Eu vou lá no YouTube, vou escrever assim, pregação sobre salvação e vou pegar os pastores mais renomeados, no caso, assistir várias pregações dele, repete as pregações dele, aí você vai lá no culto, aí você diz exatamente a experiência dele com a Bíblia, né? Não estou falando que Deus não vai usar, não vai falar com a igreja, não estou falando isso, mas você em si está se enganando. Você sabe que é interessante que você está falando, que tem um caso, não sei se você sabe, o sermão mais famoso da história cristã se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Um Deus Irado. Uhum. Inclusive, do Jonathan Edwards, né? Inclusive a gente vai... Ele fala sobre o evangelho da forma correta nesse sermão e na sexta-feira, inclusive, a gente tem uma live sobre o evangelho, somente o evangelho aqui. E esse sermão é conhecido como um dos sermões mais poderosos que já houve, porque conta os relatos históricos que as pessoas que estavam ali na igreja, né, elas se agarravam aos bancos, elas achavam que estavam, caindo no inferno naquele momento, elas suplicavam, era um alvoroço realmente na igreja, tamanha a consciência de pecado que Deus trouxe naquele lugar. E tem pessoas que já tentaram replicar aquele sermão, inclusive decorar o sermão inteiro, porque tem o sermão escrito, né? Decoraram o sermão inteiro e recitaram o sermão eloquentemente para as igrejas, e diz que os irmãos também caíram nas igrejas, mas caíram no sono mesmo, não foi em arrependimento, não. E realmente, às vezes acontece isso, de pegar uma pregação e falar assim, eu vou falar sobre isso, foi excelente o que você falou. Que acontece
e acontece muito, não é pouco não. Já vi, inclusive, pessoas pegando um sermão e no meio do sermão eu pensei assim, rapaz, esse sermão está parecendo um sermão que eu já ouvi, ou essas palavras estão parecendo de pastor tal. Na hora do sermão mesmo, eu peguei, pesquisei e falei, olha só, sermão copiado. Sermão copiado. Bom, hoje eu já identifico isso também. E é triste, né? Porque a pessoa não está se relacionando de fato com as escrituras, né? Isso é que é o triste da questão, principalmente no caso de um pregador, né? Porque ele está ali para transmitir aquilo que a palavra de Deus fala e que ele estudou e preparou, por exemplo, para a igreja, se ele for o pastor da igreja, ou se ele for pregar numa outra igreja, enfim. É como não levarem a sério, né, o ofício da pregação, inclusive. Mas não é de pregação que a gente tá falando. Agora, diz aí, você teve esse estalo de mudar e agora, quando é que você conheceu o projeto aqui, a Bíblia Simples? Quando você conheceu? Bom, quando deu a pandemia e a igreja fechou, aí eu não sei como que eu recebi, eu não me lembro agora como eu recebi. Você fez uma live sexta-feira, né? Foi a primeira que você fez, né? Aí você tinha um trabalho. Está desde a primeira live? Desde a primeira live, acho que foi em março do ano passado. Foi isso mesmo, na sexta-feira de março. Foi sexta-feira de março, foi a primeira, né? E ali você começou a fazer lives, né? E você trazia um estudo ali, né? Uma devocional, no caso, você trazia uma palavra, isso. Trazia, né? Em tempo curto, mas tinha oração mundial, tinha oração para os missionários, né? A gente escrevia no chat também as coisas ali e começou a partir daí, né? Aí você passou a live para fazer terça, quarta e sexta. Terça, quarta e sexta. Aí você começou nas lives, direto. Até que você teve uma ideia aí, acho que foi Deus que colocou aí para você, do primeiro LBA, que era leitura bíblica acompanhada. Foi aí que deu o estralo. Inclusive a gente tá no LBA de Romanos aí nesses dias. Eu tô fazendo. Tá fazendo também? Tô fazendo Ai, também. Eu acho que de LBA eu não perdi nenhum. Do LBA eu não perdi nenhum. Fez o de Jonas também? Jonas também. Jonas também, olha que legal. Sabia não. Isso. Que benção. No então, começo do ano, a gente fez o começo do ano de ler as cartas de Paulo também, fiz também. As cartas de Paulo, verdade. As cartas de Paulo também. Então acho que a gente não poderia ter começado com uma pessoa melhor aqui. Olha, está desde a primeira live. Da primeira live. Veteraníssimo. Veteraníssimo. Fundou a Bíblia Simples junto. Poxa vida. Bom, você é aluno do desafio, né? Sim. Inclusive, se eu me recordo bem, você é ou o segundo ou o primeiro aluno que entrou no desafio. Assim que você colocou, e você falou assim, ó, a partir de agora, as inscrições estão abertas e os 10 primeiros. Não foi isso, não. Foi, aí você falou assim, ó, os 10 primeiros... Eu não tinha aberto a inscrição ainda. Eu já tinha colocado lá? Você falou, olha, eu não sei o que você vai fazer, como é que vai funcionar, mas eu quero. Mas eu quero. Foi na quinta-feira e eu ia abrir inscrição na sexta. Foi você e a Liliane. Por isso que eu não sei qual dos dois foi o primeiro. Eu não sei qual dos dois foi o primeiro realmente a entrar no desafio. Saiu, eu já fiz, já. Mas fala aí, por que você decidiu realmente entrar no desafio? Você não já tinha feito um curso de teologia, já tinha tido ali uma mudança no relacionamento com a Bíblia? Por que você decidiu entrar pro desafio? Tá. Porque ainda assim, eu não sentia que... Peraí, só um minutinho. Desafio, para quem não sabe, é um curso que a gente tem aqui no projeto A Bíblia Simples. Não está com inscrições abertas, deve abrir inscrições aí só no final do mês que vem ou em maio, tá? Mas só para vocês saberem que é um curso sobre
leitura, interpretação, estudo e aplicação das escrituras. Fala aí, então, por que você decidiu entrar no desafio? Porque o primeiro LBA que eu participei, assim que quando começou as lives, eram 7 dias, né? Ali era pro WhatsApp ainda, você colocou lá, marcou um horário, acho que foi 5h30, se eu não me engano, o primeiro que você fez, né? E você passou um roteiro pra gente. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Porque você falou assim, ó, você já leu algum texto e não entendeu o que você leu? Você consegue interpretar de fato o que a Escritura diz ao pé da letra mesmo, sem você ir por ideias de ninguém e você entender o que Deus quer para sua vida? Eu falei, eu quero isso aí para mim, porque eu acho que eu tô precisando disso. Aí eu comecei a fazer. Logo no primeiro dia eu amei, porque ali a gente tirou dúvida, a gente compartilhou a dúvida de outras pessoas, era minha também, né? E as minhas dúvidas também de outras pessoas, você respondeu todas ali. Eu falei, meu, eu tô viajando aqui, eu tô errado, né? Aí eu fiz o segundo dia, terceiro, quarto, quinto. No 7º dia eu já estava conseguindo já, né? Lógico que você passou dicas pra gente ali, lê em 2 versões, né? Lê pausadamente, vê as palavras ali que são difíceis, grifa ali, pesquisa o que está dizendo na palavra. Aí eu achei isso muito interessante, coisas que nessa bagagem todinha, desde 99, no ano, né, de 1999, eu não fazia. E comecei a fazer no LBA. Olha quantos anos passaram eu tentando estudar a Bíblia, mas quando você colocou o projeto Leia, isso já foi um divisor de águas. Só o projeto Leia. Não estou nem falando do desafio, que foi algo que, assim, eu comentei uma vez com você, eu falei assim, olha, professor, o desafio para mim está sendo melhor, né, que os 3 anos que eu fiz teologia. Eu estou vendo mais conteúdo, não de livros, Bíblia, eu estou vendo muito mais conteúdo aqui e aprendi muito mais coisas aqui. Fala uma coisa aí que você aprendeu nessa mudança de vida toda aí, vamos dizer assim, uma coisa que você aprendeu nesse período aí, desde o começo lá do AWS, desde a primeira live, que você fala assim, cara, isso aqui que eu aprendi foi revolucionário. Fala aí, dá essa dica pra galera aí. Puxa vida, é muita coisa. Não, fala uma. Começar. Uma? Fala uma. Uma coisa que você fala assim, puxa, isso aqui, nossa. Nossa, mano. Eu vou falar uma só com lágrima no olho, velho. Eu aprendi a conversar com Deus. Amém. Puxa, mano, você tocou agora, velho. Assim, ó, olha só, eu já li tantos capítulos da Bíblia, tantos capítulos. Você sabe que você lê, vamos contar, como nós estamos lendo agora. Você sabe que você lê Romanos e você tem a mesma, aquele toque quando você teve há 20 anos atrás? Você ter o toque agora, a palavra falar com você de novo. Aí você lê a mesma palavra amanhã, aí você fala, puxa, o que eu aprendi ontem, eu aprendi hoje mais um pouco, ontem mais um pouco hoje. E o Senhor fala assim, ó, você tá vendo o meu amor por você? Eu sempre estive ao seu lado, mas você nunca me ouviu. Aí eu falo assim, como que eu nunca te ouvi desse jeito que eu entendo agora? É isso. A bagagem é essa. Ouvir a voz do Senhor, meu. Fazendo a gente encher o olho aqui nessa hora da noite, poxa vida. Você tocou no negócio agora que o que mudou foi isso, né? Poxa, porque agora assim, ó, eu entendo que leio, né? E se alguém me pergunta, antes eu tinha medo, eu corria. Se alguém falasse assim, meu, você vem pregar na minha igreja aqui, eu corria. Eu precisava de tempo, dias, para estar levando uma mensagem. E se alguém precisar de alguma palavra, algum conforto agora,
Amém. Não tem dúvida que eu vou conseguir transmitir um amor de Deus para alguém, ou consolar alguém, ou simplesmente de estar ao lado e a pessoa falar assim, ó, eu já ouvi isso, olha, obrigado por simplesmente ser sentado do meu lado, porque você transmite paz. Eu já ouvi isso. Amém. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das coisas que às vezes a gente tem muito problema na jornada cristã e na vida com a Bíblia e com Deus é a questão do diário. É o PTD, né, que a gente fala muito aqui, um pouco todo dia. Sim. Isso mudou para você, assim, de antes e agora, assim? Mudou. Eu vou falar para você assim, ó, a verdade que fácil não é. Você falar assim, ó, não, a pessoa, bom, não é o meu caso. Se eu falar para você assim, não, todo dia eu tiro 1 hora de oração, todo dia eu pego a Bíblia, eu só não leio, eu estudo a Bíblia todos os dias. Não é verdade, porque cada um tem uma vida, cada um tem coisas a fazer, um dia é diferente do outro, nenhum dia é igual ao outro. Tem dia que eu trago serviço para casa, tem dia que eu resolvo tudo no meu trabalho, né? E assim, o que mudou foi, o dia que você não lê, parece que você faltou, não completou o seu dia. Aí você acorda no outro dia e fala assim, puxa vida, eu não li um texto, eu não conversei com o Senhor hoje, eu não dobrei o meu joelho, fiz aquela oração meio superficial, de cansado, sabe? Senhor, obrigado pelo meu dia, Deus abençoe a todos, minha família, guarda, salva-nos desse Covid, desse mal, amém, e dorme. Bom, tem dias que você passa por isso, mas no dia seguinte você acorda, ou então o Espírito Santo te acorda de madrugada. Aí você reluta com sono, mas você levanta e fala, já sei, pai. Eu não conversei com o Senhor hoje. O importante, o que eu costumo dizer sobre isso é que a gente vai errar. A gente vai errar. A gente vai ter o dia que a gente não vai fazer, não vai ler, não vai orar, ou vai fazer de qualquer jeito. Mas o importante é, um pouco todo dia, não desistir da batalha. Não desistir da batalha. Se a gente desistir da batalha, a gente perde. Porque senão a gente olha, já não fiz ontem, vou fazer hoje, não vou. E aí a gente perdeu a batalha. Mas uma coisa que eu todos os dias peço, né? E eu sei que eu não sou merecedor de nada, mas uma coisa que eu peço todos os dias é graça do Senhor. Graça, Senhor. Pai, me dê da sua graça, Pai. E me ilumina e me mostra sempre o caminho, né? Me ilumina na sua palavra, né? Uma coisa que eu não fazia antes e aprendi, né? Ali no LBA, no caso, e o desafio, você bate muito sobre isso aqui, é oração. Antes, durante e depois. Porque simplesmente se você for para a Bíblia sem pedir a iluminação do Senhor ali, pedir a graça de Deus, pode até ser que você entenda, possa até ser que o Senhor quer te mostrar a glória dele para você, mas de você fazer uma oração antes, né, com base bíblica, eu falo para você que em 5 dias você já vai ser transformado já. Agora vamos lá, caminhando aqui para o final, a última pergunta que eu queria te fazer aqui, depois vou abrir aqui os comentários para se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, Christian aí. Se você fosse resumir toda essa mudança sua no relacionamento com a Bíblia, com Deus, em uma palavra, que palavra seria essa? Gratidão. Gratidão. Hoje eu entendo uma coisa, eu não sei se eu chamo professor ou pastor, né? Mas eu sei que você já... Hadson. Eu sou grato a Deus por 2 coisas. Hoje eu entendo que todos nós temos um chamado de Deus. E Deus, ele vai, através do nosso caminhar, é Deus que faz o nosso crescimento e é Deus que dá o entendimento também. Ele deu graça na sua vida
E esse dom é seu de você transmitir aquilo que Deus te deu em nos ensinar a conhecer, a estudar a Bíblia. Eu tenho outros dons, né? Eu tenho outros dons. Talvez o dom do ensino não seja a minha área, mas de falar do amor de Deus, de trazer uma mensagem, ou então de tentar resolver problemas, seja o meu dom, né? Então a gente começa a entender o chamado e o propósito de Deus quando a gente mergulha nas Escrituras, mas assim, não só por ler e por conhecer, não, por entender qual é o Deus que nós servimos de fato e conhecer ali todos os seus tributos. Você tocou num ponto aí que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui na igreja, em tudo que é canto, pastor, como é que eu sei a vontade de Deus para minha vida? Anota essa aí. Anota essa que é simples. É muito fácil. Tenha uma vida de oração, de leitura bíblica e de comunhão. Tenha uma vida dessas 3 coisas, que é o tripé da vida cristã. Tenha uma vida assim. E Deus te conduzirá na vontade dele. Sem misticismo, sem querer inventar roda, sem nada. Deus conduz os seus filhos que estão em comunhão com ele, Deus conduz na vontade dele. Eu sempre respondo assim, e não tem segredo. Primeiro, claro, porque está em comunhão com Deus, você está estudando a palavra, e na palavra você aprende como andar nos caminhos do Senhor. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho, né? Então, vivendo uma vida assim, a gente se encontra nos caminhos de Deus, na vontade dele, né? Poxa, 10, eu vou ativar os comentários aqui. Se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, tanto para o Christian quanto para mim, pode fazer aí a pergunta. Testemunho maravilhosíssimo aqui do Christian. Eu já conhecia, né? Pessoalmente, o testemunho a gente já conversou outras vezes sobre isso, né? E tem alguma pergunta aí? Alguém quer perguntar algo? Quer falar alguma coisa? Eu já tinha falado, né? Eu já tinha pedido para você deixar a dica, né? A dica era a última pergunta, mas você já falou. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém? Cadê? Deixa eu ver. Só acho que esqueceu dos comentários aqui. Alguém tinha pedido para tirar os comentários, daí eu acabei tirando. Deixa eu ver aqui. Bom, muito bem. Então, não temos nenhuma pergunta aqui hoje. Meu irmão, demais mesmo. Olha, a Vera Lúcia colocou aqui, ó, amei. Eu pensei que no estudo de teologia a gente aprendesse muito da Bíblia. Realmente acaba acontecendo de a gente aprender muito sobre algumas coisas da Bíblia. Mas era inclusive uma das coisas que muitos dos meus alunos me falavam quando eu dava aula em curso de teologia, né? Eles falavam assim, poxa vida, eu gosto da sua aula porque você pega a Bíblia e trabalha a Bíblia com a gente. A gente nunca leu tanto a Bíblia quanto nessas suas aulas. O Christian foi meu aluno, inclusive, em curso presencial, né? E eu dava aula de algumas matérias nesse sentido, né? Nesse sentido de aula de epístolas paulinas, de Hebreus, de Atos dos Apóstolos, dei várias aulas. Romanos, né? E a gente falava, e era sempre assim, ó, lê Romanos 2 vezes essa semana. 5 vezes. 5 vezes. Não era tão mal assim, não, cara. Não era, não, poxa vida. Mas acontece... Foi de todos os professores. O curso, ele tem uma base de 66 apostilas. E eu não quero fazer eu não quero ser hipócrita e muito menos assim, não falar menos dos outros. Mas uma das melhores aulas foi a sua mesmo.
E quando veio o LBA, como eu já conhecia o seu método de estudo lá em 2015, eu falei, eu quero fazer, porque já conhecia, né? O grande problema também das pessoas é que hoje escuta tanta besteira, né, nas igrejas, assim, e muito besteira no YouTube, que quando chega um canal sério, que nem a Bíblia é simples, ainda as pessoas ficam um pouco com receio de prosseguir, de acompanhar, né? Então, assim, não sei se eu estou ajudando ou atrapalhando com isso, mas eu quero dizer assim, como eu já te conhecia também, né? E eu até deixo isso para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, se houver o interesse de fazer o LBA ou desafio, eu recomendo, porque é Amém. Bíblia, né? Você fala assim, ó, vá para a Bíblia, né? E depois pode até ver um comentário ali de algum teólogo que você, para ver se ele, né? Muito depois, né? Muito depois, né? Quando tiver no amém, né? A Jane falou aqui, ó, comecei fazendo curso de teologia, me causou uma confusão na mente, saí porque não consegui acompanhar. É o que às vezes acontece. Às vezes o pessoal entra em... Até coloquei um testemunho esses dias no perfil de uma irmã que falou assim, poxa, eu tava em um monte de grupo de estudo do WhatsApp e tal, só que a turma começou a falar uns negócios, começou a me confundir e tudo, eu falei, puxa vida, às vezes acontece isso mesmo, né? Por quê? Porque não tem experiência com as escrituras antes, né? A Maria Ilza colocou, era assim, 5 vezes, foi ótimo. Quem é essa Maria Ilza que eu não estou discernindo aqui? Foi 5 vezes, acho que de Romanos, né, que ela estava falando, né? Vieira, quem dera eu poder aprender isso tudo aí. Pode sim, Vieira. Poxa vida, pode sim. Vamos junto, vamos junto. Vai seguindo aqui todo o projeto. A Sarita falando, irmão Christian abriu Persona com chave de ouro. A Sarita vai ser uma das próximas aí, ó. Sarita vai estar aqui no Persona também. A Eliana, com esse testemunho só nos mostra que se quisermos ter uma intimidade com Deus, temos que fazer da Bíblia nosso manual para a vida. Exatamente, Eliana. Exatamente. Bom, é isso, meus irmãos. Não vou mais tomar o tempo dos irmãos. São 10h14, a proposta era ir até umas 10h10. Christian, muito obrigado, meu irmão, por abrir realmente com chave de ouro aqui todo esse processo aqui dessa live, tá bom? Eu tô aqui, eu agradeço a oportunidade que você deu, né? E agradeço a todos que acompanhou até agora aqui, tá assistindo a gente aqui, né? Deus abençoe a vida de todos. E se acendeu um desejo no seu coração, né? Se isso foi edificante para você, acompanhe o canal da Bíblia Simples, porque vai transformar a sua vida, né? Em respeito ali à leitura bíblica. A leitura bíblica, né? Faça um método, leia, né? Que isso mudou muito a minha vida, né? E eu oro a Deus que Deus abençoe a sua vida também e que vocês Amém. também tenham essa experiência com a Bíblia. Amém. A Maria Ilza falou que participou do primeiro LBA, tá certo. Maria Ilza, ela... Tava lá junto com o Christian também. O Gustavo Vaz disse aqui, ó, sobre a questão de ir para a Bíblia primeiro e depois procurar algum curso teológico para se aprofundar e tudo mais, teria alguma dica de como começar livro ou algo do tipo? Gustavo, no link da bio você vai no nosso YouTube e lá tem um vídeo só sobre por onde começar, tá? Lá tem um vídeo só que eu falei, ó, por onde começar, que é uma das principais dúvidas. Lá eu vou te explicar tintim por tintim, tá bom? Sobre onde começar nas escrituras, ok? Meus irmãos, Deus abençoe. Uma excelente noite, Christian. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Todos na paz aí. Tchau, tchau. Tchau.